Igual hoje, vou compartilhar com os irmãos que a nossa irmã Cida me chamou para trazer essa mensagem, e aí começa a dar tudo errado. O ônibus atrasa, chega em casa, não tem chave, aí nós temos que pular a janela para poder ver se consegue chegar aqui a tempo. Mas a palavra do Senhor falou conosco assim, ó, tudo que pedis em oração, crendo nós vai receber. O que eu aprendo com isso? Porque a palavra do Senhor diz em Mateus que o Senhor ensinou os seus discípulos a orar. A oração do Pai Nosso. Em tudo que você pegar na palavra do Senhor, você vai entender que é na oração que vencemos todas as batalhas. Não adianta o louvor, ele cura, o louvor, ele liberta, mas a oração nos coloca de pé diante de Deus e diante da adversidade. Porque se não fosse a oração, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a petição do círculo de oração, estamos no círculo de oração. Você já pediu algo a Deus essa noite? Você já orou o Senhor de coração? Você já falou com Ele o que você precisa ou você só murmurou? Porque ficamos uns dias, pastora, que só murmuramos. Tem dia que nós não queremos orar, nós queremos murmurar. Enquanto a palavra do Senhor diz para nós, olha, se você crer e fazer a oração, você vai receber. É na oração, não é no jejum, não é na briga, não é no grito, é na oração. Temos que orar, irmão Nele, e esperar a vontade do Pai acontecer. A palavra vai me dizer para mim e para você no livro de Tiago 4, que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. O que pedimos mal? Às vezes nós pedimos algo para nos engrandecer diante dos homens, e o Senhor não vai nos levantar dessa forma. Vivemos dias que às vezes nós estamos diante da bênção e perdemos ela. Por quê? Porque pedimos mal. Não queremos nada para engrandecer o nome do Senhor. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você, aprende a orar. Porque quando você aprender a orar e disponibilizar diante de Deus o seu problema, você vai receber. Você vai receber o seu milagre. Qual é a petição que você tem nessa noite? Porque o círculo de oração é levantado como o esteio da igreja, como a coluna da igreja. Então o círculo de oração vai incumbido em orar. Vimos muitas das vezes chegando em círculo de oração, vimos muitas sentadas conversando, e depois que é bênção, mas não trocou o joelho para orar. Às vezes a dirigente está orando e nós está papeando. Quem recebe é a dirigente, não somos nós, porque a palavra diz, se você me pedir na oração, crendo, receberemos. A palavra também vai me dizer que se eu bater, eu tenho que bater. Eu tenho que bater e buscar, que eu vou encontrar. Mas o que você vai encontrar? Na oração, você vai encontrar cura, você vai encontrar a libertação, você vai encontrar o alívio para a sua alma, você vai encontrar a salvação para o ente querido que você está procurando, mas é na oração. Quando eu coloco a minha vida em oração, eu tenho intimidade com Deus. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu sei que a qualquer momento eu vou receber a minha cura. Deus vai ouvir a minha oração. Quer ver, se não, fomos no monte esses dias, e eu disse para as irmãs, quando for orarem, pede a Deus para me ajudar em prol da minha carteirinha. O Senhor já levantou, o Senhor já fez o milagre, porque pedimos o quê? Em oração. Temos que orar. Às vezes o Senhor nos incomoda para estar levantando de madrugada para orar. Nós estamos cansados, não oramos. Ana recebeu o milagre dela através da oração. Enquanto ela só chorava, irmã Cida, ela não recebeu. Mas quando ela entendeu que ela tinha que orar, que era diante da oração que ela ia receber o milagre dela, ela recebeu. O Senhor ouviu a oração dela. Às vezes estamos com o casamento frustrado, estamos com o filho dando trabalho, a porta de emprego não abre, se abre a porta ruim, mas é porque nós pedimos mal. Não pedimos nada direito para o Senhor. E o Deus, Ele é certo, Ele é justo e Ele é fiel. Quando for orar e me pedir, pede direito. Sonhe alto. A palavra do Senhor diz
disse que nós temos que pedir coisas grandiosas, pois o Senhor é dono do ouro e da prata. E nós pedimos tão pouquinho, tão pequenininho, vivemos numa geração de crente, de círculo de oração, que acomodou. Hoje está bom, se vier duas está bom, se não vier nenhuma é hora e vou embora. Temos que pedir círculo de oração grande para abranger este araxá. E de pessoas que vêm com o joelho no chão, mas é na oração. Porque vimos muito círculo de oração, mas são poucos que oram. São poucos os chamados. Dizem por aí que tem até o talento, tem um talento de intercessão. Mas nós todos temos ele. Interceder é orar. Temos que orar. A sua casa está bagunçada, ora ao Senhor. A sua família está destruindo, ora ao Senhor. Pede Ele socorro, alívio para a sua alma, que Ele vai dar. Mas nós temos costume de dobrar o joelho, orar e levantar murmurando. Perdeu toda a oração. Será que o Senhor faz? Será que Ele vai fazer? Não é dessa forma. A oração é confiança. Oração é acreditar no Deus que você serve. Pois a palavra do Senhor vai me dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Eu não vejo, mas eu espero. A oração diz para você: ora, pede e ora. Porque se você orar, você vai aprender a esperar. Se você aprender a esperar, você confia no Deus que você serve. Se você não ora, você não tem vitória. E círculo de oração é para orar. Círculo de oração foi chamado para fazer a oração. Sabe por que as igrejas hoje não caem? Muitas igrejas não estão esfriando, porque tem um círculo de oração fortíssimo dentro da casa dele. Porque o pastor confia na oração dele. O círculo de oração é quem ora para o pastor, é quem ora para a igreja. E pensamos que é a pastora que ora, mas é o círculo de oração. O círculo de oração tem que aprender a caminhar na oração. Não é no louvor, não é nas oportunidades, é na oração. Porque quando se ora, tem vitória, tem direção. Nós louvamos aqui que tudo aquilo, a nossa irmã Cida falou: olha, Deus cura no louvor. Nós temos que crer que Ele cura, o cego vê, o mudo vai falar. Mas que mudo e cego é esse? Não é material não, porque vivemos uma crise hoje que os cristãos estão mudos dentro da igreja, estão cegos dentro da igreja, não conseguem sentir o mover de Deus, não conseguem sentir Deus trabalhando, não conseguem ouvir o Senhor falando. Falta de oração, precisa orar. Nós precisamos buscar mais a face do Senhor. O Senhor está ensinando eu e você a orar, mas também Ele ensina nós a pedir direito. Não pedes bem, não pede mal, porque pedimos tanta coisa, mas queremos ser grandes pregadores, queremos ser grandes para louvar, queremos estar em grandes congressos para os nossos eleitos, queremos ser grandes para mostrar para outrora que nós também podemos fazer. E o Senhor está dizendo: tudo que me pedir em oração, crendo recebereis. Mas pede direito, pede com fé. Fala para o Senhor aonde dói, o que você precisa diante dele. É a falta do perdão. Pede o Senhor na oração para te ensinar a perdoar. Mas estão me perseguindo. Vai para o joelho, porque o Senhor também foi perseguido. Ana, quando viu ali que não tinha condições mais, que ela tinha feito tudo, ela não tinha mais como ter a bênção dela, ela fez o que? Ela foi para o joelho. E ela orou de verdade. E o Senhor concedeu Samuel para ela. A mulher do fluxo de sangue, ela não orou, mas ela tocou em quem podia ter dado a cura para ela. Está vendo o que é pedir direito? É pedir e tocar, irmãos. É acreditar. Hoje nós pedimos, mas não cremos. Oramos, mas não cremos. Vimos muitas pessoas por aí orando, mas não está crendo na sua própria oração. E o Senhor está dizendo em Mateus: temos que orar. Tudo que for fazer, ora, pede na oração. Não é na murmuração. Porque a palavra do Senhor diz para mim que toda murmuração é a causa de todas as bênçãos da nossa sociedade. Ela não vem porque murmuramos, não acreditamos. Eu chego e peço oração
oração, mas na hora que eu saio a porta para fora não vai dar certo, não. O que você veio buscar aqui nesta noite? O que você entregou na oração para o Senhor nesta noite? Porque temos que orar. Quando a nossa missionária mulher veio aqui orar em prol daquelas meninas ali na UTI, ela orou direito. Ela buscou na oração. Nós clamamos na oração. Tudo quanto for fazer, pede direito, pede na oração. Bate. O que é bater? Trocar o joelho, orar todo dia, toda hora. Daniel orava 3 vezes ao dia. E mesmo assim a oração dele chegou um tempo que foi impedida. Ele parou de orar? Não. Ele parou de crer? Não. Ele foi para o joelho e continuou orando. As afrontas veio, mas ele continuou orando. Até que Deus enviou socorro para ele. Nós queremos orar agora, 10 minutos, 5 minutos. Não aconteceu nada, eu vou parar. Não é dessa forma, continua orando. Às vezes nós queremos tanto uma bênção e buscamos a bênção. Mas a bênção às vezes vem para... Às vezes nós pedimos aquilo que vem para nos ferir. Algo que não vai fazer bem para nós. Por isso que a Bíblia de Tiago vai dizer: pedis, pedis não. Por isso que nós não recebemos. Muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos que pedimos, ou algo que nós queremos, porque Deus está nos livrando de uma tristeza amanhã, de uma decepção amanhã, porque Ele é quem conhece os nossos corações. Às vezes vimos as coisas bonitas aos nossos olhos, como Eva viu a fruta, né? Viu aquele fruto ali que o Senhor falou: não é para tocar, não mexe. Mas ela estava tão bonita, ela resolveu tocar. E aí o que aconteceu? Se perdeu toda a santidade da oração. Porque às vezes nós ouvimos a voz do Senhor, mas não queremos dar ouvido para Ele mais. Nós ouvimos, não, nós vamos fazer, daí a pouco nós não faz mais. Fazemos tudo ao contrário. Então nós temos que estar atentos, irmão, vigiar e orar. Porque se eu vigiar, eu vou orar. Se eu orar, eu vou crer. E o Senhor vai trazer para mim as minhas bênçãos. Tem alguém dizendo por aí que as bênçãos nós não precisamos correr atrás dela. Ela corre atrás da gente. Mas ela corre atrás de nós, daquele que busca em oração, daquele que crê em oração. Ainda que chegue tarde, demora a chegar, mas a bênção chega. A cura chega. A libertação chega, mas tem que estar de joelho, irmãos. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e não somos libertos. Porque não dá ouvido à palavra do Senhor. Porque a palavra vai dizer para mim que a palavra ela cura e liberta. Se eu não der ouvido à palavra e não aprender que eu tenho que buscar na oração a minha libertação, pode todo mundo orar, eu não vou ser liberto. Não vou ser liberto. Paramos com tantas dificuldades na vida por falta de oração. Porque só pedimos. Já viu o filho? Mãe, me dá isso. Mãe, me dá. Mãe, eu quero. Mãe, me dá dinheiro. E aí você não quer e até insistindo. Me dá, eu quero dinheiro. Ele insiste. E nós às vezes não insistimos com o Senhor na oração. Por isso que muitos ministérios estão parados, estão estagnados. Você chega, você é a mesma pessoa dentro da igreja, você chega a mesma pessoa lá fora. O seu ministério não anda, porque não aprendeu a orar. Tá bom, missionário para mim tá bom. Um dirigente de oração tá bacana, não quer mais não. Falta de oração. Ainda não buscou na oração o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós ouvimos, Deus tem bênçãos, Deus tem vitória, Deus tem mistério, Deus tem ministério, mas nós não buscamos, porque temos medo do novo. Verdade. E quem vive em oração, vive novidade de vida. Quem vive em oração não tem tempo para disse-me-disse. Quem vive em oração não tem tempo para ficar com o cara amarrada. Quem vive em oração, ele vive na direção do Espírito Santo. Ele faz o que Deus manda. Ele não está nem aí pelas afrontas. Mas ele vive em oração. Temos que orar. Quando nós orar, nós vamos aprender com o Salmos 40. Esperar com paciência no Senhor. Mas é só quem vive em oração que sabe que esse salmo faz alívio. Salmos
Esperai com paciência no Senhor. Às vezes eu estou pregando aqui para alguém que está desesperado, precisando de uma bênção. Mas qual bênção vocês dão? Não, eu estou bem espiritual. Mas você não sabe dentro do seu coração, ninguém conhece o seu coração, é só Deus. Deus sabe o que você passou hoje. Deus sabe quantas lágrimas você derramou, quantas vezes você orou. Ele sabe quantas vezes você buscou a palavra dele. Ele sabe quantas vezes o que você passou para chegar até aqui. Mas ele viu também que você orou. Não sejamos hipócritas. Quem orou nesse dia hoje? Quem trocou o joelho e orou como Ana? Quem trocou o joelho hoje e orou como Daniel? Quem? Vivendo preocupado com o dia a dia, correndo para o trabalho, voltando do trabalho, arrumando isso, arrumando aquilo. Mas o tempo do Senhor hoje nós já não temos. Eu tenho tempo para olhar a vida de outra, mas a minha não. E nós, mulheres do ciclo de oração, tem que viver em constante oração. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio da presença do Deus Altíssimo. Mas é só quem busca a oração. Quem busca a oração recebe todas as bênçãos, é revestido do poder. Pode vir a tribulação, mas está de pé. Não viu a missionária dizendo que ficou de pé por causa da oração de muitos? Às vezes nós não temos força para orar, mas alguém ora por nós. Será que nós oramos por alguém? Porque o ciclo de oração, ele tem que estar de pé, irmãos. Pode ter 2, 3 pessoas, mas tem que estar de pé orando. É na oração que vamos vencer todas as barreiras. É na oração que eu fui liberto da minha depressão. Foi na oração que eu fui liberto de tantas coisas que o mundo me ofereceu. Foi na oração que eu aprendi a caminhar com Ele. Foi na oração que eu aprendi a confiar nele. Foi na oração que Deus me levantou. E não é diferente com vocês, não é? Porque eu vivi 1 ano e 6 meses de depressão em cima de uma cama. Quem olhava para mim dizia: não vai viver. Não vai viver. Uma criança de 1 ano. Não vai viver. Mas o Senhor levantou. Porque teve pessoas orando. Foi na oração que o Senhor levantou e me colocou de pé. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui para fazer a obra dele, porque é Ele quem faz. Aleluia. Temos tempo de processo, irmão. Nós temos um tempo de cura que nós precisamos passar por ela. A mulher do fluxo de sangue, ela passou por um processo que ela agora já estava sozinha. Não podia mais envolver no meio da sociedade. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela foi arrastada. Ela não tem identidade, mas ela teve fé. Ela não tem nome, mas ela teve coragem de ir aonde quem podia curar. Assim é eu e você. Então tem cura. Para tudo nessa vida tem cura. Eu costumo dizer que até na nossa dor o Senhor trabalha. Até nas nossas dores, aquilo que nos aflige, o Senhor está trabalhando. Ele está nos ensinando a ser forte. Não tem um louvor que fala assim? Então, irmãos, é necessário orar. É necessário buscar. A Bíblia vai me dizer que Ana não orava mais, ela só chorava. Porque às vezes a gente cansa, né? Às vezes tem força para falar Senhor. Mas às vezes você troca o joelho e começa a chorar. O Senhor envia anjo, colhe as suas lágrimas. E a vitória já chegou. Porque foi assim, mano. Tanto é que ele perguntou para ela: até quando você vai ficar embriagada? Bebendo vinhos fortes? Ela diz: meu Senhor, não estou bêbada. Eu sou uma mulher atribulada. Atribulada. De coração, tá? Quantos de nós encontram hoje assim? Angustiada, a alma está angustiada, coração doendo. Sentimos fracassada. Mas você veio no lugar certo. O ciclo de oração está aí para te apoiar, para orar com você, para abraçar a sua causa. Porque sentimos sozinhos, sim ou não, missionário? Sentimos fracas, sim ou não? Mas quando você chega aqui,
alguém te dá um abraço, parece que toda a atmosfera muda, sim ou não? Porque somos fracos, somos carnes. Às vezes não aceitamos a luta que estamos passando. Às vezes uma palavra doeu. Mas o ciclo de oração, que busca na oração, que tem Deus como centro da atenção, te abraça e tudo muda de lugar. Tudo que está errado muda. Porque Deus, Ele tem um privilégio, Ele tem o poder de trabalhar e consertar aquilo que está errado. Ele tem o poder de passar a mão e curar todas as feridas da nossa alma. Porque a ferida do nosso corpo não escuta, passa remédio, passa pomada, uma dor de cabeça não busca médico, mas a nossa alma que conhece a sua vida. Quando a nossa alma chora, que ninguém vê, Ele vê. E Ele viu alguém chorando aqui nesta noite. E Ele está dizendo que vai levantar com mão forte e vai fazer valer o nome dEle. O milagre vai chegar. Não importa o dia e a hora, mas que Ele vai trabalhar e está trabalhando, Ele está. Glória a Deus. Eu não sei para quem, mas o Espírito Santo de Deus sabe e conhece. Que Ele já levantou. A hora que Ele levanta do trono, não tem quem para. Não tem enfermidade que para diante dEle, não tem dor que para diante dEle, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia. Tudo está no controle, na palma da mão dEle. Então não adianta nós querer correr. Não adianta nós querer frustrar. Eu vou ficar por aqui porque eu já frustrei demais, eu não vou mais não. Se der um dia eu vou, se depois eu não vou. Mas continua na oração. Continua em Mateus 21 e 22. Porque se você tiver fé e bater o pé e dizer: Senhor, eu preciso da cura. Amanhã pode que você levante e não tem dor nenhuma. Ou a sua cura pode chegar daqui 6 meses, mas vai ser curada. Mas vai ser trabalhado. Porque Deus não é homem para mentir. Eu posso mentir para você, mas o Deus que eu conheço não mente. Independente se o seu coração está fechado, independente se você está com dor, Ele é Deus. Ele não largou de ser Deus, Ele é Deus. E Ele está nos advertindo nesta noite. Tudo que pedir na oração, crendo receberei. Tudo que pedir na oração, crendo recebereis. Tudo que você pedir, igreja, na oração, Ele vai trazer para você. Tudo que você pedir na oração, porta nenhuma fica fechada mais. A porta espiritual abre, o entendimento espiritual abre, mas tem que pedir na oração. Mas eu não sei orar. Fala com Deus assim mesmo, mas busca na oração. O Senhor nos ensina a orar. A palavra do Senhor, toda hora que você pegar ela e ler, você está fazendo uma oração. Está entendendo o Salmo 23, quando o salmista começou a dizer: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está orando. É uma oração falada. Vai ver se o salmista não estava passando por alguma privação, mas ele orou esse salmo. E o Senhor veio com mão forte e garantiu a vitória para ele. Para nós não é diferente. O Deus que o salmista Davi servia é o mesmo que nós serve. Só que nós precisamos tomar posição de servo. Precisamos aprender com Ele, entregar nas mãos dEle tudo aquilo que nos aflige. É noite de sono que nós perdemos. É preocupação que tira o nosso sossego. Mas nós temos que orar. Porque se nós não orar, não tem vitória. Não tem vitória. O Senhor ensina nós a orar. E aqui em Mateus ainda diz: se você crer e orar e crer, vai dizer para esse monte: ergue daqui para lá. Que monte é esse? É a